Bom dia, bom dia. Bom dia, Rafael Fantin. Rafael Fantin, doutor Rafael Fantin. Como vai? Tão bom ter você aqui, viu? Ai, que bom, gente, é um prazer. Atrasado, mas feliz Dia das Mulheres, Adriane, para todas vocês. Muito obrigada, querida. E nós vamos falar justamente sobre isso, né, gente? Estamos aí no mês das mulheres e vamos falar da performance, o metabolismo. Essa palavra, quando a gente fala metabolismo, mulher sabe bem, viu? O tal do metabolismo, doutor Rafael. E o metabolismo tem um papel fundamental na saúde, no desempenho das mulheres, influenciar a energia, as atividades do dia a dia. É por isso que o doutor Rafael hoje vai nos esclarecer tudo isso. Pois é, doutor, existem suplementos que podem ajudar a melhorar o metabolismo e a performance feminina? Ah, Pepe, com certeza. Agora, assim, quando a gente fala de suplemento, a gente tem que entender o real motivo do uso do suplemento. E são coisas pequenas. Por que a mulher normalmente ela pode ter uma redução da performance em relação ao homem? Por deficiência de alguns nutrientes secundários, o que? A menstruação. Então, aquela mulher que está tendo uma menstruação excessiva, provavelmente ela vai ter uma fadiga, como a deficiência de ferro. E normalmente quando a gente fala de ferro, a maioria das pessoas pensa em anemia. O ferro ele faz hemácia, menos ferro, menos hemácia. Mas você tem que ter uma quantidade de ferro mínima de em torno aí de 70 de ferritina para funcionar o metabolismo com qualidade. Eu brinco com meus pacientes que é como se fosse uma escala de geração de energia em forma de funil. E a última etapa tem 4 moléculas de ferro. Então, mulher que tem deficiência de ferro, ela pode ter o percurso perfeito e não gera energia com qualidade. Então, o ferro. Agora, se a paciente tem dificuldade a formar energia, vamos ajudar ela. Então, existe coenzima Q10, Sim. existe a ribose e existe a creatina. Para mim, Adriana, a creatina é um suplemento que todo mundo deveria tomar. Já tomei a minha hoje, porque é uma indicação, inclusive, né, doutor Rafael Fantin? Você acha, até fala um pouquinho mais, porque muita gente hoje em dia tem usado, acha que só deve usar quando treina. Como é que é? A gente deve consumir sempre? Quem tem a indicação? Isso, eu coloco que biologicamente hoje a gente precisa de muito mais energia do que os nossos antepassados. Então nossa genética ela é limitada. Agora a gente ajuda o paciente a produzir mais energia, mas por que não armazenar? Bem, se na sua carteira cabe R$200, por que não 250? Esse é o papel da creatina. Ela pega a energia, que no nosso caso seria aí o dinheiro, e guarda na sua carteira. 95% vai para a musculatura, mas 5% vai para o cérebro. Agora, qual que é a diferença? Na musculatura ela vai direto. No cérebro ele tem que passar uma barreira e ter receptor. Então, por isso vale a pena dividir em 2 vezes ao dia. E para você fazer o seu cálculo é 3 miligramas por quilograma de peso. Então, uma mulher de 60 quilos, 6 gramas. 6 gramas. Olha que interessante, hein, doutor? Muito importante mesmo. Muito bem, doutor. Como manter o metabolismo saudável para otimizar a performance física cognitiva? Quando a gente fala em metabolismo, é muito comum a mulher falar assim, meu metabolismo ele tá reduzindo. Tá, mas por quê? Provavelmente pode ser devido a uma disfunção celular. E a principal causa da disfunção celular é o processo de inflamação. A gente não consegue trabalhar doente ou com alguém te irritando, que eu brinco que são os radicais livres. Então, no exame simples de sangue, a gente consegue perceber isso. Além do mais, eu não consigo fazer uma casa sem tijolo e argamassa. Então, se você não tem alguns nutrientes, por exemplo, a mulher que tem o sangramento, magnésio, se você não tem a vitamina D, se você não tem o ferro, você não tem o substrato. E uma outra coisa, Pepe, é a parte da variação hormonal. Então, se a gente consegue controlar os hormônios da mulher, fica mais adequado. Um exemplo muito claro é a mulher com síndrome do ovário polimicrocístico, né? Com resistência à insulina. Então, a gente conversando com a mulher e avaliando os exames, a gente com certeza consegue manter dela a performance física e cognitiva. Sim, muito interessante. Nós vamos, inclusive, o nosso assunto não termina aqui. Como que a gente deve fazer? Como que o acompanhamento médico vai mudar essa história da mulher que está sentindo que está com metabolismo lento, que não está rendendo, doutor? A mulher, eu acredito que ela deve acompanhar, e para mim seria obrigação do ginecologista, sabe? Doutor? Eu acredito, porque assim, ele é o médico da mulher, a mulher obrigatoriamente vai nele. Então assim, ele tem que ver a parte ginecológica? Tem, mas ele deveria ver a parte hormonal como um todo. A gente tem que parar um pouco de focar em doença, Adriane, e focar em relação à saúde. A mulher, ela tem fase da vida, né? Ela tem a primeira fase, em que ela tá naquele ciclo menstrual que tá surgindo, tá toda irregular, ela tá cheia de queixas. Aí o que a gente faz? Dá um contraceptivo, não é bem assim, vamos corrigir as disfunções.
Aí ela tá numa fase, aquela fase reprodutiva. Sim. Né? E muitas vezes essas limitações que reduzem a performance e a cognição vai interferir na reprodução dela. Então a gente tem que trabalhar como um todo. E falam em reprodução, mas vamos falar do eixo hormonal, porque a mulher é muito mais que uma reprodutora, né? Ela tem que ter bem-estar, libido, tem todo um conjunto. E a mulher está entrando no período de menopausa. Então, assim, ele vai acompanhando ela todas as etapas da vida. Como ele não faz, eu faço. Maravilha. Maravilha, aí, doutor. gente. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Pra achar o doutor no Instagram. dr.rafaelfantin e deixa lá as suas perguntas que a gente responde. Maravilha, então. E a nossa Bacana. conversa não termina aqui não, viu? O canal da Rádio Liberdade no YouTube, vou fazer umas perguntinhas, vamos falar de ciclo menstrual e tudo mais, acompanhe. Mas é maravilhoso ter Dr. Rafael Fantin aqui no canal da Liberdade no YouTube. Dr. Rafael, você esclarece tantas coisas boas pra gente. Adriana. Nossa, é muito importante, a gente vai vivendo e aprendendo. E ajuda muita gente. Então, você já se inscreveu no nosso canal, o canal da Rádio Liberdade aqui no YouTube? E o Dr. Rafael também está comemorando lá o seu canal, né, doutor? Já, Ó, a gente está evoluindo, está chegando nos 25 mil. Que coisa boa. Então, gente, vamos também no canal do Dr. Rafael no YouTube. Dr. Rafael, seus conteúdos são maravilhosos. Eu adoro como você busca assuntos assim interessantes e importantes. Qual que é o seu canal, Rafael Fantin? É dr.rafaelfantin. É o mesmo do Instagram. Que maravilha. Gente, mesas mulheres, vamos focar então em nós, meninas, garotas. Essa palavra metabolismo, doutor, realmente nos preocupa. E tem uma coisa que você falou na nossa conversa, que vamos falar do ciclo menstrual. Tudo bem, a gente já imaginava que ele podia impactar realmente na questão física, né? Na nossa saúde física. E você falou algo muito interessante e importante na nossa conversa, doutor. Eu já imaginava, nós mulheres já sentimos realmente o impacto que o ciclo menstrual tem na nossa vida, na vida física. Mas o que tem a ver no lado cognitivo da mulher o ciclo menstrual? Ó, quando a gente fala da performance, vamos colocar a performance como um contexto, porque se a pessoa está com uma performance física legal, com certeza a cognitiva também, e um pouco de vice-versa. A mulher na primeira fase do ciclo menstrual, dos primeiros 10 dias, contando a partir do período que ela menstruou, é uma fase que ela está mais equilibrada emocionalmente, mas é uma fase que ela tem uma redução do desempenho como se fosse de força. Sim. Tá? Já na segunda fase do ciclo menstrual, que depois que ela ovula, é a fase onde é que ela tem maior desempenho tanto da parte de cognição quanto de atividade física, né? Já no período pré-menstrual, quando tem a queda dos hormônios e muitas vezes a mulher entra na TPM, aí, Adriana, não precisa nem falar, né? A parte cognitiva, a parte de bem-estar, a parte de atividade física cai muito. Agora, o que é que muitas vezes o profissional faz? Bem, se seu ciclo menstrual está te interferindo, eu vou te dar um contraceptivo, vamos resolver sua vida. Porém, um contraceptivo, ele tem progesterona, ou ele tem estrogênio e progesterona, e não tem um dos hormônios, que é a testosterona. E o contraceptivo, ele reduz a produção desse hormônio na mulher. E a testosterona dá dopamina, que te dá ânimo, disposição, energia. Testosterona te ajuda na performance física como um todo. Então, o que a gente precisa fazer? É tentar amenizar essa sensibilidade da mulher aos hormônios como um todo, né? E a gente vai tratando das disfunções. Doutor, você falou algo muito importante que eu tenho certeza que muitas mulheres, eu fui muito impactada a vida inteira no meu ciclo menstrual. Não vou falar a vida inteira. Quando eu passei a ter a tal da TPM, eu já passei a ter TPM mais velha. Inclusive, eu quero até que um dia a gente converse aqui sobre uma coisa que eu tenho até visto em mais algumas mulheres também, doutor, sobre a tal de super TPM. Eu passava 15 dias do meu mês impactada, era alguns dias antes com enxaqueca na TPM, depois quando eu começava a menstruação, eu ficava mais um dia de enxaqueca, aí eu ficava ali naquele período no final da menstruação mais, então eu passava 15 dias do meu mês. É um assunto interessante pra gente falar sobre. Sim, não é, doutor? Aí, na sua descrição, para mim é muito claro, isso é perimenopausa. Porque é o seguinte, a mulher, né, na fase final dela da vida reprodutiva, ela começa a ter a falência ovariana. Então, o que acontece é bem semelhante quando ela começa a menstruar. No começo é a imaturidade.
Na falência ovariana, o que acontece? O estrogênio aumenta e a progesterona não, porque a mulher não ovula. E essa discrepância entre o estrogênio e a progesterona leva ao que a gente chama de síndrome da predominância estrogênica. Enxaqueca, TPM, endometriose, adenomiose, lipedema. Tudo isso. Né? Isso mesmo, doutor. Irregularidades menstruais, que são a consequência. Então, pra gente, é como se fechasse um diagnóstico de perimenopausa. Interessante, viu? Vamos falar sobre isso, viu? Vamos falar sobre isso. E é interessante que muitas vezes a mulher faz o exame está normal. Aí vai no médico, o médico fala, não, seu exame está normal. Desde quando o exame ele dá um diagnóstico, ele te ajuda a sondar o caminho, né? A clínica é sempre predominante. Realmente, viu, gente? Vamos falar sobre isso mesmo. A gente às vezes fala muito de menopausa, mas eu vejo que hoje essa tal perimenopausa que você acabou de dizer, hoje está sendo tão estudada, porque muitas vezes a gente já está tendo esses sintomas e sequer imagina. Vamos falar sobre isso, doutor? Doutor, você falou algo que eu achei muito legal. Hoje a gente vê, popularizou, realmente muitas pessoas usam suplementos, alguns com indicação, outros que não, mas você falou de uns que a gente mais vê. Você falou da creatina, já falou até da importância do uso, você até divide de 2 vezes, isso faz diferença? Isso para o sistema nervoso central, para a musculatura não faz diferença. Tá certo. E coenzima Q10, doutor, eu já vi coenzima Q10 até em creme de passar na pele. Aonde que essa coenzima Q10, esse tipo de suplemento, ajuda na cognição, na performance, né, física e cognitiva da mulher? Tá. A coenzima Q10, o que ela faz? Ela tem inúmeros papéis. Provavelmente você viu no creme, porque um do papel dela é ser antioxidante. Ah, tá. Então ela tem um papel de reduzir a questão da geração dos radicais livres. Uma outra coisa é que a coenzima Q10, dando o exemplo da carteira que aumenta com a creatina, a coenzima Q10 faz dinheiro cair na velocidade maior na carteira. Olha, isso é bom, isso é porque, bom. No último ciclo, né, na última etapa de geração de energia, que são 4 etapas, a coenzima Q10 entra em 2. Então, o que acontece? Ela torna mais eficiente e reduz o desperdício da geração de energia. Sinto isso no meu dia a dia. Gente, são coisas tão pequenas, quando você junta, com o que eu digo pequena? Você junta o que ele acabou de dizer da coenzima, de um outro suplemento que é a creatina, da ferritina que você falou que nós precisamos de controlar. Isso. Agora é muito interessante, Adriana. Adianta suplementar a coenzima Q10, que é uma cascata um pouquinho mais elevada no paciente com deficiência de ferro? Não, doutor? Não, o funil lá está fechado. Então, aí o que acontece? A gente tem que entender toda a etapa de geração de energia para você poder trabalhar com qualidade. Não adianta eu vou usar só um suplemento. Aí tem paciente que fala, eu usei isso, não tive resposta. É lógico que não vai ter. Então a gente tem que entender aonde que está o limite, tem que tentar mudar ele, a partir daí que a gente vai desenvolvendo o metabolismo. Amigas, isso é tão importante, a gente juntar essas informações, tudo que a gente vai aprendendo aqui um pouquinho, sabe por quê, doutor? Você falou a palavra, acho que é uma das mais importantes do momento na vida das mulheres, que se chama energia, para trabalhar, cuidar dos filhos, para ser mulher, para ficar bonita, para vencer a cada dia, porque nós estamos aí na luta, né, doutor? E depois ainda tem que ter aquele tempinho para namorar, como é que é? Eu gosto quando você fala do namoro. Adriana, a mulher a gente já sabe que ela trabalha mais 2 horas ao dia do que o homem. Certo. E querendo ou não, essa parte do cuidado do lar, do cuidado da família, o cuidado do marido também, isso é muitas vezes desgastante. E quando você tem falta de energia, tem fadiga, você fica extremamente irritado. Então talvez nos momentos em que você deveria estar mais disponível, né, que é para a educação dos seus filhos, você está angustiada, dando patada, né? Falou tudo. E muitas vezes você trabalha para quê? Para dar uma boa educação dos seus filhos, para dar uma boa condição para eles. Então sim, a gente tem que gerar energia. Agora, o paciente quer, eu quero gerar energia. Quero gerar. Mas come porcaria. Se você bota gasolina de qualidade ruim no seu carro, vai funcionar? Uma outra coisa, o que mais gera a necessidade do corpo produzir energia? A deficiência ou a necessidade. Então, se você quer produzir mais energia e sentir bem,
Vamos dar. A gente falava quando a gente comprava um carro, que vamos amortecer o carro, né? Para o carro ficar mais potente. Aí entra a atividade física. Então, assim, não adianta você querer ter mais energia sem fazer uma atividade física aeróbica. Porque a atividade aeróbica ela vai estimular o que a gente chama de biogênese mitocondrial. A mitocôndria é a organelazinha que gera energia. Ah, que maravilha. Olha, doutor, eu vou te abusar mais um pouquinho. Eu vou sair um pouquinho desse assunto só porque você acabou de falar aí da atividade aeróbica. Existe aí um mito, eu não sei se é mito, se é fato, se é verdade. Se faz diferença, porque eu gosto de fazer uma bicicleta, uma esteira. Tem diferença esse negócio de fazer, eu devo fazer aeróbico antes, por exemplo, eu vou fazer esteira, bicicleta antes de uma musculação? Ou isso tudo é mito? Como é que é, doutor? Existe o treinamento tópico, que é aquele que seria o perfeito em todas as condições. Certo. E existe aquele que é real. Então, se você vai fazer uma atividade intensa aeróbica, o ideal é que você faça depois da musculação para não atrapalhar a musculação. Certo. Ou você faça em outro momento do dia. Entendo. Tá? Agora, o que acontece, Adriana? Eu, Rafael, tá? Se você me pedir para fazer aeróbico depois da musculação, não faz jeito nenhum. Eu, Adriana. Então, assim, Rafael, por quê? Porque você tá louco, eu tô exausto, né? Então, assim, eu não quero fazer. Então, Rafael, teoricamente o melhor é dividir, mas eu também não tenho tempo, então eu faço antes. Então tá. Você perde um pouco da potência na musculação, dependendo do aeróbico sim, mas para mim a somatura... Quando soma eles, é benéfico. E muitas vezes você chega na musculação desanimado, desmotivado. Na hora que você faz um aeróbico, na hora que você chega na musculação, você já chega uma outra pessoa. Tô contigo, tô aí, então aí, gente, esclareceu aí, porque essa é uma dúvida constante. Nossa, doutor Rafael, obrigada. Obrigada e continue assim, trazendo pra gente esses conteúdos bons na sua rede social também. Parabéns pelo YouTube. Gente, vamos seguir o doutor Rafael lá no canal dele no YouTube. Aqui, como você segue também o canal da Rádio Liberdade. Esse mês tem mais, a gente volta com mais um assunto super interessante. Obrigada e beijos, turma. Tchau, gente, até mais.